Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Matheus de Física e hoje a gente vai fazer uma aula de revisão, tá bom? Por toda a eletroddinâmica. A gente vai fazer uma aula especial de resolução de questões, tá bom? Então, como é que vai funcionar a nossa aula de hoje? Nossa aula desse sábado é focada para que a gente consiga resolver uma quantidade boa de questões aí por todas essas duas aulas que a gente vai ter. Bacana? Então, eu vou combinar com vocês o seguinte: eu vou ler a questão com vocês, vou indicar como é que vocês vão tentar fazer e vou pedir sempre um tempo de 2 minutinhos para que você consiga tentar a questão, tá bom? E aí, quando você estiver tentando a questão, a gente vem e resolve essa parte, tirando todas as dúvidas. Bacana? Então, a gente vai funcionar assim. São 6 questõezinhas por aula, tá bom? Nada muito difícil, para que a gente consiga revisar, até para quem ficou na prova de recuperação, tá bom? Segundo bimestre aí. E, é claro, para quem tem uns planos de chegar até o Enem e fazer uma boa prova. Bacana? Então, vamos adiante. A nossa primeira questão é uma questão de capacitor. Fala o seguinte: a energia potencial armazenada entre as placas paralelas de um capacitor, cuja capacitância vale 10 microfarads, quando submetido a uma diferença de potencial de 1 milivolt, né? Lembrando aí o que é um capacitor, né, gente? O capacitor é um aparelho eletrônico que serve como uma proteção. Lembrar aí que ele serve como uma proteção ou como um componente de circuito. É simbolizado por duas placas paralelas, tá bom? Duas placas aí paralelas, cada uma para o seu lado, e essa parte interna tem uma coisa chamada de capacitância, que é justamente o que ele usa para servir como proteção aí, ok? Então, para você sair de uma questão como essa, o que é que você vai utilizar? Você vai utilizar a equação do capacitor, né? A equação da capacitância. A capacitância do capacitor é igual à força gerada sobre a DDP, onde ele está sendo submetido, né, para que você tenha aquela ali. Além disso, você precisa lembrar das nomenclaturas relevantes. Milli, simbolizado pela letrinha M, vale 10 a menos 3. Micro, simbolizado pelo Mi, uma letra grega, vale 10 a menos 6. 10 a menos 6. O nano, que é simbolizado pela letrinha N, tá bom? O nano, simbolizado pela letrinha N, que vale 10 elevado a menos 9. E o pico, que é simbolizado aí pela letrinha P, que vale 10 elevado a menos 12, né? Então, você teria essa situação aí para o seu sistema, ok? Sabendo disso, você consegue sair da primeira questão. Então, eu vou pedir 2 minutinhos para você citar a questão, para a gente poder resolver ela.
Então, galera, quando a gente chega para calcular esse valor da capacitância que ele quer na questão, né, você tem que lembrar o seguinte, que você possui uma situação onde você vai ter que calcular a energia potencial que esse cara vai ter. E a energia, né, do nosso querido capacitor é igual a U ao quadrado vezes a capacitância, né, sobre 2, que seria o valor aí gerado pelaquela força que está sendo armazenada dentro do meu capacitor. Beleza. Agora é só aplicar direto na nossa equação, né? A energia gerada seria igual DDP ao quadrado, 1 milivolt, olha lá, o mili vale 10 elevado a menos 3 ao quadrado, vezes o valor da capacitância, 10 microfarad, ou seja, 10 vezes 10 elevado a menos 6, tá bom? Isso aqui, tudo sobre 2, daria o valor ali que a gente quer descobrir. Então, qual seria o valor da minha energia? 1 vezes 10 é o próprio 10, né? Quando você tem potência de potência, você tem que lembrar que aqui vai existir um produto. Então, ficaria menos 6, né? 10 elevado a menos 6, vezes... menos 3 vezes 2 dá 10 elevado a menos 6. Menos 6 daria 10 vezes 10 a menos 12, né? Isso aqui tudo dividido por 2. 10 dividido por 2 daria 5 vezes 10 elevado a menos 12. Logo, esse aqui seria o valor da minha energia potencial gerada pelo aquele sistema. Então, ficaria 5 picojoules, tá bom? 5 PJ. Por que pico? Porque o pico vai ser 10 elevado a menos 12, tá bom? Então, o nosso gabarito seria letra B, né? 5 picojoules. Então, você teria essa primeira alternativa, letra B. Tá. Repetindo a questão, em caso tenha ficado alguma dúvida, deixando tempinho também para você copiar, a questão fala o seguinte. A energia potencial armazenada entre placas paralelas de um capacitor, cuja capacitância vale 10 microfarad, quando submetida a uma diferença de potencial de 1 milivolt, equivale a... E aí você tem esse capacitor, né? E a energia potencial é igual a DDP ao quadrado vezes a capacitância sobre 2. A DDP ao quadrado, a DDP vale 1 milivolt, né? Que seria o valor da nossa DDP. E a capacitância vale 10 microfarad, a própria questão já deu. Substitui na fórmula e acha os valores. 1 ao quadrado é o próprio 1, menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 6 com menos 6, menos 12, né, que seria aqui o valor do nosso expoente. E 10 vezes 1 daria o próprio 10. 10 dividido por 2, 5 vezes 10 é menos 12. 5 picojoules, nosso gabarito seria a letra B. Bom? Bacana. Próxima questão. Próxima questão fala o seguinte. Fibrilação ventricular é um processo de contração desordenada do coração, que leva à falta da circulação sanguínea no corpo, chamada parada cardiorrespiratória. Desfibrilador é um aparelho, né, cardíaco que aplica um pulso de corrente elétrica através do coração para restabelecer o ritmo cardíaco. Acho que vocês já viram, né, em filme, ou então se alguém tiver visto ao vivo. O desfibrilador são duas placas de metal, o médico passa um óleozinho entre elas, né, um gel, e aí dá uma descarga elétrica no peito da pessoa, com a intenção de reanimar a pessoa. O equipamento é basicamente um circuito de carga e descarga de um capacitor, ou banco de capacitores, né? Dependendo das características da emergência, o médico controla a energia elétrica armazenada no capacitor, dentro de uma faixa de 5 a 360 joules. Suponha que o gráfico dado mostra uma curva de carga de capacitor de um desfibrilador. O equipamento é ajustado com uma carga de 4 kV, né? Seria 4 kV. O K lá no Instagram vale 1000, aqui não seria diferente. Qual o nível de energia acumulada no meu capacitor? Bacana. Então, você teria de novo que a energia é igual a DDP ao quadrado vezes a capacitância, né, sobre 2. Então, você teria essa situação para responder a questão. Lembrando que ele falou que a diferença de potencial é 4 kV, né? E a capacitância gerada você acha pelo gráfico, tá bom? Então, é questão de análise de gráfico e de fórmula de capacitância. 2 minutinhos para vocês tentarem fazer a questão.
Então, gente, quando a gente pega uma situação como essa, você tem que sempre lembrar da fórmula da capacitância, bacana? A capacitância, ó, a gente viu que a energia de um capacitor é igual a ddP ao quadrado vezes a sua capacitância sobre 2. Só que quando eu pego o valor da capacitância, que você tem que lembrar o seguinte, que a capacitância ela é igual à quantidade de carga sobre a ddP que o sistema proporciona. Então, qual seria o valor da minha energia, né? Minha energia gerada é igual a U ao quadrado vezes Q sobre U sobre 2, né? Então, eu posso simplificar. ddP com ddP, tchau. E aí eu chego na fórmula que eu posso usar, né? A equação é igual a ddP vezes a quantidade de carga, isso aqui tudo sobre 2. Bacana. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no gráfico e pegar as informações que ele me deu. O que foi que ele falou? Ele falou que 0,4 corresponde a 0,10, né? Desculpa, 4 kV vale 0,10 em relação à capacitância. Logo, eu posso aplicar essas duas situações na fórmula. Como é que eu sei disso? Eu sei disso pelo gráfico, viu, gente? O gráfico, esse ponto de encontro que eu vou marcar com um X, é igual para essa situação onde eu estou cobrando. Se ele tivesse botado 6 kV, seria 0,15, né? Ó, porque o valor de 6 corresponde ao valor de 0,15. Então, seria o ponto de encontro aqui deles. Ó. Se ele tivesse botado 2 kV, aí o 2 é igual a 0,5, né? Esse ponto de encontro aqui entre eles. Bacana. Aí eu posso jogar para dentro da minha função. Minha ddP é 4 vezes 10 elevado a 3, porque é 4.000, né? Então, seria 4 vezes 10 elevado a 3. Vezes o valor da capacitância, que é igual a 0,10. Ou quantidade de carga, desculpa. Isso aqui tudo dividido por 2. Então, ficaria 4.000 vezes 0,10 sobre 2, né? 4.000 vezes 0,10 sobre 2. 4.000 dividido por 2 aqui dá 1. Aqui dá 2.000. Então, ficaria 2.000 vezes 0,10, que daria um total de quanto? Daria um total de 200 joules, né, de energia gerada para aquele sistema. Então, eu posso voltar e tranquilamente marcar o meu gabarito, que seria a letra C, tá bom? Letra C aí do meu sistema, para que eu consiga responder a questão. Bacana? Então, repetindo a questão mais uma vez, para quem ficou com dúvida, também dando um tempinho para copiar. Ele fala sobre um desfibrilador, tá bom? Aí um aparelho médico e tudo. E ele pergunta qual é a energia gerada por um desfibrilador quando eu tenho uma carga de 4 kV, tá bom? E respeitando esse gráfico aqui. Como ele falou da questão da carga de 4 kV, o que é que eu tenho em comum? Esse valor de 4 corresponde a esse valor de 0,10. Bacana? E aí, quando eu jogo isso aqui dentro do sistema, eu tenho o seguinte, que a energia é igual a ddP vezes a quantidade de carga sobre 2. A ddP vale 4.000, a quantidade de carga vale 0,10, isso aqui tudo dividido por 2, né? Então, eu teria que a minha energia vale 2.000 vezes 0,10, que daria um total de 200 joules de energia, tá bom? Então, isso aqui seria nossa letra C, nosso gabarito, ok? Terceira questão, fala o seguinte, um capacitor de placas paralelas é carregado com uma carga elétrica de 0,5 nanocoulombs, tá bom? Lembrar aí que o nano vale quanto? 10 elevado a menos 9, tá bom? É quando conectado na bateria, uma força eletromotriz de 20 volts. Então, aqui eu já tenho uma FEM, né? Determine qual é o módulo da energia potencial elétrica armazenada nesse capacitor na alternativa correta, né? Então, lembrando aí de novo que a energia é igual a U ao quadrado vezes a capacitância, isso aqui tudo sobre 2, né? Então, você pode usar de novo essa equação, só respeitando os valores das unidades, né? A gente vai ter esses valores de unidades aí gerados. Ok? Então, 2 minutinhos para vocês tentarem fazer a questão.
Quando a gente pega um capacitor como esse, você tem que ter noção do que está acontecendo no meu sistema novamente, né? Quando ele fala que te deu o valor daquela situação de carga, o que é que você vai fazer? Você vai substituir de novo a capacitância dentro do valor energético. Ficaria U ao quadrado vezes o valor da capacitância. Carga sobre U dividido por 2. Quem é que eu posso simplificar? U com U, tchau. Então, a minha energia é igual a DDP vezes a quantidade de carga sobre 2. Mateus, por que tu não bota direto a equação da energia em função da DDP e da quantidade de carga? Porque, galera, você tem que entender que essa fórmula de energia, ela vem de uma situação anterior, tá bom? Você tem que decorar essa aqui, ó. E dessa aqui você consegue desenvolver todas as outras que você precisar. Então, você tem que ter prioridade aí no que você está fazendo, tá bom? Então, como é que ficaria aqui a minha questão da energia? Energia seria igual, quanto é que vai dar DDP? 0,5 vezes 10 elevado a menos 9 coulombs, tá bom? E a minha DDP gerada? 20. Vale o valor de 20 já direto. Quem é que eu posso simplificar? Ó, 2 dividido por 2 dá 1, enquanto 20 dividido por 2 dá 10. Então, qual seria o valor da minha energia? Minha energia daria 0,5 vezes 10 elevado a menos 9 vezes 10. Então, daria quanto? 5 vezes 10 elevado a menos 9 joules, né? Então, meu gabarito seria qual? Nosso gabarito seria a letra C, bom? O valor da letra C. Bacana? Então, repetindo a questão mais uma vez, caso tenha ficado alguma dúvida, o capacitor tem uma carga elétrica de 0,5 nanocoulombs e é botado em uma força eletromotriz de 20 volts. E ele quer saber a energia armazenada dentro desse capacitor. A minha energia vai ser igual DDP vezes a quantidade de carga sobre 2. A minha DDP vale 20, tá bom? A minha quantidade de carga vale 0,5 vezes 10 a menos 9. 10 a menos 9 por causa do nano. 6 sobre 2, tá bom? 20 dividido por 2 dá 10. Então, ficaria 0,5 vezes 10, 5 vezes 10 a menos 9. E isso aí em joules. Nosso gabarito seria a letra C. Bacaninha? Então, vamos para frente. Próxima questão. Um componente elétrico utilizado tanto na produção como na detecção de ondas de rádio, o capacitor pode também ser útil na determinação de uma grandeza muito importante do eletromagnetismo, a permissividade elétrica de um meio. Para isso, um estudante dispondo de um capacitor de placas paralelas, construído com muita precisão, preenche a região entre as placas com uma folha de mica de 1 milímetro de espessura. E registra como medidor de capacitância o valor de 0,6 nanofarad, bom? Que é a capacitância do cara. Sabendo-se que as placas são circulares, com um diâmetro de 20 centímetros, afirma-se que a permissividade elétrica da mica em sistema internacional é igual. Aí ele mandou tu dizer que o π vale 3, tá bom? E que o nanofarad vale 10 a menos 9. Isso é uma coisa que você já sabe. Bacana? Então, 2 minutinhos para vocês estarem fazer a questão.
Então, gente, quando a gente vai pegar para saber o valor dessa permissividade elétrica da mica, ele quer saber o valor da capacitância que essa folha deixa passar, né? A gente tem que entender o seguinte, que o valor que ele passa é igual ao valor da FEM, né, a força eletromotriz, vezes a área que ele vai estar sendo permitido passar, dividido pelo diâmetro que ele tem. O que ele vai querer saber é o valor do Ezinho, né, que é a permissividade elétrica do meio, ou seja, a diferença de potencial existente para o meu sistema. Quando eu acho o valor do Ezinho, o que vai acontecer? Seria o valor de capacitância vezes D sobre a área que vai ser aplicada para aquele meu sistema funcionar. Ok? Só que existe algumas situações que ele já deu. Ele deu o valor de D, que é a distância entre os caras, ó, entre as duas placas, e ele me deu o valor de C, né, que é o valor da capacitância existente, 0,6 nanofarad. Só que existe um problema para a área, tá bom? Ele falou que as placas são circulares de diâmetros de 20 centímetros. Placas circulares de diâmetro de 20 centímetros. Então, essa área que eu tenho que jogar para esse jogo, galera, é igual a π vezes r ao quadrado, tá bom? Justamente por conta da situação que você vai ter, né? Que seria aquela área circular ali para o meu sistema. Bacana? Então, agora ficou fácil, basta substituir os valores dentro da minha função. Qual seria o valor da permissividade aí que ele vai ter? Bom, a capacitância do cara vale 0,6 nanofarad. Então, seria 0,6 vezes 10 elevado a menos 9. Vezes, tá bom? Sobre. Vezes a área. Só que a área do cidadão é πr ao quadrado. Ele mandou você usar π igual a 3. E o raio que ele deu é de 20 centímetros o diâmetro. Se o diâmetro vale 20 centímetros, o meu raio vale 10, né? Porque sempre o raio é metade do diâmetro. Então, seria 10 vezes 10 elevado a menos 2, tá bom? Sobre o valor da distância entre as duas placas. E as duas placas possuem uma distância de 1 milímetro, né? Então, seria 1 vezes 10 elevado a menos 3, tá bom? Para essa situação acontecer. Daí, você consegue dizer o valor que vai ter naquela situação, né? Mas bem que, ó, gente, foi mal. Bem que a área fica embaixo e a distância fica em cima. Quando a gente faz esse produto do meio, igual ao produto dos extremos aqui, você teria essa situação desse cara vindo para esse lado. E o valor do C passa para cá, multiplicando a distância, tá bom? Então, ficaria 3, que seria a área embaixo, vezes o valor do raio ao quadrado. 10 vezes 10 a menos 2. Isso aqui vezes a distância que ele vai ter, né? A distância que o cara tem é de 1 vezes 10 a menos 3, tá bom? Que seria essa distância gerada aí. Pronto. Agora ficou fácil. Resta é álgebra, tá bom? 0,6 vezes 10 a menos 9 sobre o valor. 3 vezes 10 dá 30, né? Que seria o valor do π ali. Vezes 10 elevado a menos 2. Isso aqui vezes 1 vezes 10 a menos 3, que seria a distância gerada. Tá bom. O que é que não está em notação científica? O 6 não está em notação científica. O 30 também não está em notação científica. Essa vírgula tem que andar uma casa para a direita e essa vírgula tem que andar uma casa para a esquerda, tá bom? Se essa vírgula vai andar uma casa para a esquerda, aí eu vou ter que subtrair 1 do expoente. E se a outra vírgula vai andar uma casa para a direita, eu vou ter que subtrair mais 1 do expoente, né? Seria ali o valor de menos 1 e mais 1 aqui, quando eu vou ter uma situação para a esquerda. Então, teria um valor de 6 vezes 10 a menos 10, vezes 1 vezes 10 a menos 3, sobre 3 vezes 10 a menos 1, para que eu tenha aquela situação ali, ok? Daí, eu tenho a parte final da minha permissividade. Logo, a minha permissividade daria 2 vezes 10. 10 a menos 10 com 10 a menos 3, menos 13 com menos 1, 10 elevado a menos 12, tá bom? Farad. Ou seja, 2 picofarad. Cana, essa seria a permissividade gerada pelo meu sistema. Logo,
posso abraçar o meu gabarito, sendo letra A. Ok? Muito cuidado aí só com as partes das unidades. Ele deu esse cara em milímetro, eu tenho que levar para metro, não esqueça. Ele deu esse cara em centímetro e eu também tenho que levar para metro. Não esqueça disso aqui, tá bom? Então, comentando a questão mais uma vez para quem ficou com dúvida e para quem está copiando, você tem a relação do seguinte fator. O fator da capacitância gerada dentro daquele sistema de capacitores é igual a permissividade vezes a área sobre a distância entre as placas presentes no meu sistema. Como ele quer saber o valor da permissividade elétrica da mica, né, que são as folhas que ele está usando, eu tenho que isolar o valor de E. Então, ficaria capacitância vezes a distância entre as placas sobre a área gerada entre elas. Só que ele falou na questão que as minhas áreas são placas circulares, e a área de uma placa circular é πr ao quadrado. Daí, eu posso usar os valores que eu tenho para descobrir aquela situação, né? Então, o valor da FEM, né, da permissividade, seria 0,6 vezes 10 a menos 9 porque ele fala em nano, vezes a distância, que é de 1 milímetro, 1 vezes 10 a menos 3. Você tem problema com isso, você tem que lembrar a quantidade de zeros. Milímetro, te lembra qual é o número? 1000. Então, vai ser 10 elevado a menos 3, porque ele tem 3 zeros lá, tá bom? Sobre 3 vezes 10 a menos 2, daria 0,6 vezes 10 a menos 9, vezes 1 vezes 10 a menos 3, 30 vezes 10 a menos 2. Quando você faz essa situação, você tem 6 vezes 10 a menos 10, vezes 1 vezes 10 a menos 3, sobre 3 vezes 10 a menos 1. 6 vezes 1 dá o próprio 6, dividido por 3 dá 2. 10 a menos 10 com menos 3, menos 13. Menos 13 menos menos 1, menos 12. Então, daria o valor de 2 picofarad, tá bom? Ou então, 2 vezes 10 a menos 12 farad. Próxima questão é a questão teórica, que fala o seguinte. A respeito da capacitância da energia potencial elétrica armazenada em um capacitor, julgue os itens a seguir. 1. A capacitância é diretamente proporcional à permissividade elétrica do meio, onde está o capacitor. 2. Quanto maior a distância entre as placas de um capacitor, maior será a sua capacitância. 3. A energia potencial elétrica armazenada em um capacitor não depende do capacitor, mas apenas da diferença de potencial estabelecida entre as placas. 4. Os desfibriladores são exemplos de aplicação de estudos de capacitores. E 5. A área das placas paralelas que compõem o capacitor é diretamente proporcional à capacitância. Correto afirmar em 2 minutinhos para vocês tentarem fazer a questão. Então, galerinha, quando você pega essa situação, o que vai acontecer? Você tem que sair cortando cada uma das afirmativas e procurando as verdadeiras, tá bom? Você faz com calma. Primeiro,
A capacitância é diretamente proporcional à permissividade elétrica do meio onde está o capacitor. Isso é extremamente verdadeiro, tá bom? A capacitância é justamente a permissividade que o cara vai ter para que aquele capacitor funcione, tá bom? Então daqui a gente já tira a letra D. Segunda, quanto maior a distância entre as placas de um capacitor, maior será a sua capacitância. Falso, menor será a sua capacitância. Lembrar aí que a distância entre as placas de um capacitor é inversamente proporcional à sua capacitância. Então, tudo que tem 2 está falso. Olha aí, já chegamos ao nosso gabarito, que é a letra E. Mas, vamos continuar desmistificando por que as outras estão certas ou erradas. Terceira, a energia potencial elétrica armazenada em um capacitor não depende da capacitância, mas apenas da diferença de potencial estabelecida entre as placas. Falso, né? Depende também da capacitância do cara, né? Tanto é que a gente viu que a energia é igual a capacitância ao quadrado, ou capacitância vezes dp ao quadrado sobre 2, então depende sim da capacitância existente no sistema, ok? 4. Os desfibriladores são exemplos de aplicações do estudo do capacitor. Verdadeiro, a gente acabou de fazer uma questão de desfibrilador, é um exemplo de carga, de armazenamento e descarga de um capacitor, ok? 5. A área das placas que acompanham o capacitor é diretamente proporcional à capacitância. Verdadeiro, quanto mais área de placa o cara tiver, mais capacitância ele tem. Então, nosso gabarito realmente é letra E. Bacana? E nossa última questãozinha da primeira aula fala o seguinte: um capacitor é constituído por 2 placas quadradas com 2 milímetros de lado. Então aqui eu tenho um quadrado, tá bom? Ter cuidado com a área do quadrado. Como é que eu calculo a área de um quadrado? É igual a lado ao quadrado, tá bom? Sabendo que a distância entre as placas é de 2 centímetros, olha, já deu o que aqui? Valor de Dzinho. E que a permissividade elétrica do meio corresponde a 80 microfarads por metro, isso aqui é a permissividade elétrica, ou seja, aquele valor de E, né? Determine a capacitância do capacitor. Então, a minha capacitância é igual ao valor de E vezes a área sobre a distância, né, que existe entre eles. Aplicando essa fórmula, obviamente, botando as unidades corretas, você chega à sua resposta, tá bom? 2 minutinhos para vocês tentarem fazer a questão. Quando a gente tem essa parte de capacitor para ser construído em 2 placas quadradas, você tem que ter cuidado primeiro com a questão das unidades, ok? Então, quando você for botar na equação, lembre-se de levar sempre para o sistema internacional. Afinal, o valor
que corresponde à permissividade, está por metro. E ele deu a distância em centímetros e o lado da placa em milímetros. Você não pode fazer assim. Então, vamos calcular o valor da capacitância desse cidadão. A permissividade está em 80 microfarads. Então, 80 vezes 10 a menos 6. Farad, desculpa. 80 vezes 10 a menos 6. Vezes a área do cara. Quem é a área? O cara está 2 vezes 10 a menos 3, que está em milímetros. Porém, é uma área. Então, isso aqui é elevado ao quadrado. Sobre o valor da distância. Qual é a distância entre eles? 2 centímetros, ou seja, 2 vezes 10 a menos 2, tá bom? Pronto, agora ficou fácil. Qual seria a capacitância gerada pelo meu sistema? 80 vezes 10 a menos 6, vezes 2 ao quadrado, 4, né? 4 vezes 10 elevado, menos 3 vezes 2, menos 6. Isso aqui tudo sobre 2 vezes 10 a menos 2. Bacana? Então, você teria uma situação de simplificação. Aonde? Aqui, ó. Aqui pode ficar 1 e aqui vai ficar 2. Então, ficaria quanto? Ficaria 160, bacana, vezes 10 elevado. Menos 6 com menos 6, menos 12. Isso aqui dividido por 1 vezes 10 a menos 2, tá bom? Então, você teria essa situação final, gerando 1,6 vezes 10 a menos 8 farad. Bacana? Então, galerinha, nosso gabarito, letra A. A gente vai chegando ao final aqui da nossa primeira aula. Vamos ter um pequeno intervalozinho para a gente poder tomar uma água e ir ao banheiro rapidinho, mas já a gente volta para a próxima questão, tá bom? E eu deixo isso aqui um pouquinho mais no quadro para vocês copiarem. Bacana? Então, vai lá rapidinho ao banheiro tomar uma água, que já a gente volta. Tchau!